Olá, tudo bem? Como está você nesse dia? Eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, mas bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estou passando aqui mais uma vez para deixar mais uma reflexão para o nosso canal. Sei que estou andando muito sumida, né? Nunca mais a gente fez uma devocional. Alguns vídeos postados aí de mensagens que o Senhor permitiu que eu ministrasse na sua igreja, né? Numa igreja. Eu não ministro apenas na igreja onde eu congrego, mas em qualquer igreja que me convida para levar aquilo que o Senhor me chamou. Eu penso, amados, que nós, como cristãos, como pessoas que conhecem a Bíblia, que caminham no Evangelho, que levantam uma bandeira, nós temos que estar sempre prontos para disseminar o Evangelho para aquelas pessoas que desejam, né, ter esse conhecimento. Deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera, que eu ainda estou com equipamento muito fora da realidade. Estou aguardando aí a condição chegar para eu comprar um equipamentozinho legal para gravar os vídeos para aqui para o canal. Foi uma orientação que Deus me deu em 2019. Não sei o que Deus quer fazer a respeito disso, não sei o que vai acontecer com este canal, com esses vídeos, mas o meu objetivo é que você que assiste seja alcançado por uma palavra sensata, equilibrada, sem fanatismo religioso, sem fanatismo doutrinário, mas que receba a palavra de Deus pura e simples como ela é. Eu sou adepta de um evangelho simples. O evangelho é muito simples. Nós cristãos, religiosos, né, membros de igreja que gostamos de complicar o evangelho, mas ele é muito simples. E eu não gosto muito dessas teorias humanas, dessas questões que envolvem dogmas e preceitos humanos que não têm respaldo na palavra. Eu sou alguém da palavra e hoje eu estou com a Bíblia aqui, ó, meditando a Bíblia Viva, que é uma versão, uma paráfrase, né? É como se fosse a linguagem de hoje. Mas ela é muito linda, ela tem coisas assim que me encantam, a linguagem dela. E hoje eu estava lendo um texto na minha leitura devocional, porque o objetivo do canal primeiramente foi isso, colocar os devocionais, né, que eu faço diariamente. Eu tenho o hábito de ler, ou de ouvir, ou de me expor a um pequeno trecho da palavra. E nessa caminhada já passei pela Bíblia toda de capa a capa, algumas dezenas de vezes. E não falo isso como orgulho, porque essa é a obrigação do cristão. Como é que eu sou adepta do cristianismo, acredito no Deus vivo que criou céu e terra, acredito no que a Bíblia está escrito e não a leio, e não busco, e não medito, e não aprendo? É incoerente. Se eu acredito naquilo que eu prego, se eu acredito naquilo que eu declaro viver, eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar. Não para me inchar no conhecimento, nem para competir com ninguém, mas para me proteger daqueles falatórios, né, de falsos profetas, de falsos pregadores que a gente vê por aí. A Bíblia, ela é uma peneira fantástica para que a gente possa peneirar, né, aquilo que a gente acredita. Poxa, eu acredito nisso, será que a Bíblia me dá respaldo para isso? Enfim, hoje a leitura foi em Coríntios, né? Ainda estou no meio do meu devocional, mas eu parei aqui rapidinho para gravar esse vídeo para eu não perder aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. O capítulo 6 de Coríntios. Coríntios é uma carta que Paulo escreveu para as pessoas, né, que estavam em Corinto, que era uma cidade lá da região de Israel. E aqueles irmãos que estavam ali naquele local, Paulo escreveu 2 cartas para esses irmãos, 1º e 2º Coríntios. E nós vamos meditar hoje no capítulo 6 de Coríntios, que fala a respeito das questões da carne, dos pecados sexuais, da imoralidade sexual. Mas ele inicia a carta falando sobre rixa e contenda entre os irmãos, né? Pessoas que levam um ao outro a juízes, tem causas em justiça, né? E ele fala a respeito dessa questão dentro da igreja,
tá? Não está se falando aqui de ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus. Está falando aqui de pessoas dentro do meio cristão que vivem em disputas, que vivem em rixas, que vivem em demandas judiciais, e isso diante de pessoas incrédulas. Ou seja, dois crentes brigando na justiça, levando para um ímpio julgar a causa entre os dois. É isso que ele está falando. E no versículo 6, no versículo 5 ele diz: estou tentando fazê-lo sentir vergonha. Isso na versão da Bíblia Viva, tá? Que eu estou lendo aqui. Não existe ninguém em toda a igreja que seja bastante sábio para resolver essas disputas entre vocês, mas vocês vão diante de ímpios para resolver questões entre vocês dois crentes? É isso que Paulo está dizendo. Mas em vez disso, um cristão processa o outro e acusa o seu irmão em Cristo, isso perante não cristãos, não crentes. Aí o verso 7 ele diz: só a existência de tais demandas já é uma verdadeira derrota para vocês como cristãos. Por que vocês não recebem simplesmente a ofensa e deixá-la por isso mesmo? E outra versão diz: por que não perdem? Por que não sofrem o dano? Seria muitíssimo mais honroso para o Senhor que vocês sofressem o prejuízo, ao invés disso, vocês mesmos erram, prejudicando uns aos outros, e isso aos próprios irmãos. Paulo está dizendo aqui, é uma vergonha você, cristão, brigando com outro cristão, indo diante de juízes ímpios, por causas, talvez até lícitas, mas por que vocês não deixam para lá? Por que vocês não deixam essa questão quieta e sofrem o prejuízo? Só em vocês terem essa demanda diante de juízes ímpios, vocês já estão em desonra, estão prejudicando, né? Vocês, ao invés disso, são vocês que prejudicam, são vocês que cometem o erro, que causam o escândalo. E aqui eu abro parênteses para um outro texto. A Bíblia diz que é impossível que os escândalos não venham, mas ai daquele por quem vem. Melhor seria para esse que não tivesse nascido. Puxa, a Bíblia nos chama a atenção para o cuidado de não causarmos escândalos, no meio da sua igreja. Mas nós mesmos, cristãos, acabamos causando os escândalos. Aí o verso 9 e 10 diz assim: vocês então não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Quem comete esse tipo de situação, que briga uns com os outros, isso diante de ímpios, ao invés de assumir a postura de Jesus, de sofrer o dano, de dar outra face, de deixar para lá, ele está dizendo aqui, não tem parte no reino de Deus. No reino de Deus é diferente, amados. No reino de Deus, Deus nos chama a sofrer o dano. Eu não falo isso como alguém que alcançou, mas alguém que persegue. É difícil. É difícil recuar e deixar o ego morrer. É difícil recuar e sofrer o dano e deixar a carne morrer, porque isso aí mexe com a carne, mexe com o ego. Mas ele está dizendo aqui, no texto de 1 Coríntios 6, 9, quem faz essas coisas não tem parte no reino de Deus. Isso é muito sério. Não se engane a si mesmo. Não fiquem tentando se enganar, tentando se justificar. Aqueles que vivem de maneira imoral, aí ele vai dar uma lista de perfil de pessoas que não têm parte no reino de Deus. Aqueles que vivem de maneira imoral, que são adoradores de ídolos. E quando a gente fala adoradores de ídolos, não está falando apenas do idólatra que tem a sua estátua. Está falando de pessoas que colocam no coração algo que não é Deus. Quantos ídolos estão dentro do coração de muitos cristãos? Um filho, o esposo, o dinheiro, o carro, qualquer ídolo, adoradores de ídolos. Os que são adoradores de ídolos, os que são adúlteros, os que cometem adultério, aqueles que traem sua esposa, traem seu marido, os pervertidos sexuais. Quem são os pervertidos sexuais? Aqueles que usam o sexo para afrontar a Deus, para quebrar os princípios de Deus. Não terão parte no reino de Deus.
Os que vivem dessa maneira, os que se comportam desta maneira e não buscam arrependimento, não terão parte no reino de Deus. Aí ele vai dizer, nem tampouco os ladrões, que roubam o que não é seu, os gananciosos, aqueles que têm um amor extremo ao dinheiro, os que só pensam em riquezas, os que só querem se enriquecer, os bêbados, os que usam o álcool para afogar as suas mágoas e viver da bebida, viver para a bebida. Faz da bebida o seu Deus, o seu ídolo. Os caluniadores, olha quem está nessa lista. Caluniadores. Quem são os caluniadores? Aqueles que falam mal de outras pessoas, que levam má fama, que caluniam, que falam coisas que não são verdade. E os salteadores, aqueles que assaltam, que roubam. Houve um tempo que alguns de vocês era exatamente assim. Porém, agora, seus pecados foram lavados. Vocês estão separados para Deus. E Ele os aceitou devido ao que Jesus Cristo fez. E o Espírito do nosso Deus fizeram por vocês. Em outros tempos, nós fazíamos tudo isso. Nós que nominalmente somos cristãos, evangélicos, pessoas do reino. Mas Ele está aqui dizendo, vocês foram lavados. Vocês foram purificados porque querem viver novamente nessas práticas, nessas questões. E eu vou abrir um parêntese aqui, eu não ia falar disso, mas quando eu estava lendo esse texto, isso me incomodou. Quando a Bíblia fala a respeito dessa questão dos pervertidos sexuais, ela não está se referindo àquelas pessoas que se uniram maritalmente e que ainda não casaram. Ela está se referindo a pessoas que usam o sexo como uma plataforma de afrontar a Deus. Pessoas que usam o sexo como forma de adoração a demônios, a rituais. Pessoas que usam o sexo como forma de prostituição, de vender o corpo para ganhar por aquilo. Pessoas que usam o sexo para ir contra o que a palavra de Deus diz a respeito da união entre um homem e uma mulher. Quando você, que é cristão ou não ainda não se casou, mas vive maritalmente, vive sem casar diante da lei dos homens, e o seu coração é sincero, meu irmão, minha irmã, não se condene, não se jogue fora por isso. Procure regularizar a sua situação diante dos homens, até porque há uma lei humana e nós que vivemos no mundo, vivemos no planeta, precisamos seguir as leis. Então, casado é quem tem uma certidão de casamento. Mas você não é condenado. Deus olha muito mais, amados, o coração da pessoa do que a situação que a pessoa vive. Não é que a gente vai dizer que não está errado. Existe uma lei humana que está aí para colocar ordem nas coisas, não para condenar as pessoas e jogá-las no inferno. Não é isso. Como eu vejo muitas igrejas fazerem. Quer dizer, a pessoa que não é casada, ela não pode tomar a ceia porque ela não foi batizada, ela não pode se batizar porque ela não é casada. Mas ela pode ir para frente, ler um versículo, cantar um hino, fazer uma pregação. Ela pode se envolver nas tarefas da igreja, mas ela não pode tomar a ceia, ela não pode se batizar. Amados, acordem. Acordem, sejam coerentes com aquilo que vocês pregam, pastores. Eu sou contra esse tipo de situação. O que é o batismo? Arrependimento. O que é o batismo? Sinal de que eu me arrependi e eu estou morrendo com Cristo e me levantando. Aí você nega o batismo a uma ovelha dessa porque ela não casou. Aí você nega a ceia a uma pessoa dessa porque ela não casou. Mas você dá o microfone para ela ir à frente, falar, ministrar diante da igreja. Pare para pensar. O que é pior? Você dar a ceia para ela, você batizá-la? Ou você entregar o microfone para ela ministrar diante da igreja e liberar unção do que ela tem? Se você diz que na vida dela ela não está correta porque ela não se casou, seja coerente, também não dê o microfone para ela. O que eu acho um absurdo, porque Deus nos chamou, amados, para viver o evangelho. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo não pode batizar uma pessoa que não casou, que vive maritalmente. Primeiro lugar, onde é que está na Bíblia a certidão de casamento? E eu não quero entrar por essa polêmica, sabe, amados?
porque isso aí já mexe com outras questões. O que eu quero dizer é o seguinte: nós na igreja, nós precisamos viver um evangelho do acolhimento. Não é passar a mão no pecado. Se existe alguém ali que está vivendo com vários parceiros sexuais, que todo dia está com um namorado diferente, vivendo maritalmente com um com outro, isso já é prostituição. Mas existe uma senhora ali, uma mulher, um homem que está na igreja com aquele único parceiro. Vivem na seriedade, na sobriedade. Amados, nosso julgamento está errado. Nosso julgamento está equivocado. O que a Bíblia condena é a prostituição. O que a Bíblia condena é a pessoa viver de parceiro em parceiro. Em nenhum lugar está falando a respeito daquela aliança feita entre duas pessoas e que estão só os dois. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Eu sei que esse vídeo vai causar uma polêmica no meio cristão, mas é algo que me incomoda, porque nós temos 2 pesos e 2 medidas. Nós temos 2 maneiras de julgar totalmente equivocada. Nós somos uma igreja legalista, uma igreja doente em separar e jogar fora quem Deus não joga fora e não separa. Em primeiro lugar, não devíamos nem fazer isso, porque a Bíblia diz que não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós o dizer quem sobe, quem desce, quem vai para o inferno e para o céu. Isso não é papel da gente. Deixa isso para o Espírito Santo, deixa isso para o próprio Deus. O nosso papel é acolher, é amar as pessoas, é batizá-las quando elas de fato querem ser batizadas, é dar ceia quando elas de fato dizem: eu faço parte do corpo, ainda que não tenha casado. Sim, sim, não é um papel, não é uma certidão de casamento que vai atestar que o coração daquela pessoa é de Cristo, não. Às vezes a pessoa tem um impasse, o outro cônjuge não quer casar e ela já tem uma vida ali construída. Claro, a gente não vai chegar aqui e bater palma e dizer: olha, não, precisa regularizar. Existe uma lei humana que a gente precisa se adequar. Mas o que eu estou querendo colocar aqui nesse vídeo é a nossa hipocrisia, é a nossa doença religiosa que, ao invés de acolher as pessoas, afastam as pessoas. Eu fico me perguntando como é que Jesus se sente diante disso. Como é que Jesus se sente diante disso? Quando aquela mulher pega em adultério, chega diante dele, primeiro, eu já falei disso várias vezes e vou falar de novo, ela foi levada sozinha. Cadê o homem que estava adulterando com ela? O machismo levou a mulher sozinha, porque aqueles homens que foram acusá-las possivelmente já se deitaram com ela também. Alguns dos que estavam ali também já tinham a visitado, porque ela era uma mulher de vida fácil, uma prostituta que recebia dinheiro para se deitar com vários homens. E ela foi apanhada no próprio ato. Né? Havia uma questão de adultério ali. Eu não sei se ela era casada, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que foi pegada no ato adulterando. Como foi esse contexto, eu não sei. Mas possivelmente, né, aquela mulher, ela tivesse alguma situação assim que não estava só com o seu parceiro, não sei. Na Bíblia não relata que ela era prostituta. Eu até talvez não tenha analisado isso aí direito. Mas enfim, o fato é que ela foi levada só. Se ela estava adulterando, raciocine comigo, ela estava adulterando com quem? Consigo mesmo? Ela estava adulterando com um homem. E cadê o homem para ser levado junto com ela? A lei falava que os 2 deveriam ser levados diante da congregação, diante dos sacerdotes, para serem apedrejados. A lei não falava que era só a mulher, mas ali naquele contexto eles levam a mulher. E Jesus percebeu isso. Jesus percebeu o dedo acusador para aquela mulher por parte de homens machistas, hipócritas, que estavam ali julgando o pecado dela, mas possivelmente eles também já tivessem passado por situações similares. E quando Jesus fala para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela diz: não, ninguém. Aí ele vai e diz: vai, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não joga fora, Jesus não aplaude que o que ela fez está certo, mas Jesus a acolhe. Amados, é nesse tópico que eu estou querendo chamar sua atenção. Nós, igreja institucionalizada, não batizamos alguém que vive maritalmente, que não tem um papel escrito. Não damos a ceia para essa pessoa, mas damos oportunidade. A pessoa trabalha na igreja, a pessoa contribui com seus dízimos e suas ofertas. Você também não deveria aceitar, pastor, dízimo de uma pessoa que vive maritalmente.
E eu não quero jogar pedra nos pastores, meus amados, eu amo vocês. Eu só quero chamar a atenção de vocês que o evangelho é simples. Quem complica o evangelho somos nós. Leiam a Bíblia. Tirem os óculos denominacionais de vocês, religiosos e hipócritas, e leiam a Bíblia. O que é que diz aqui? A maneira como Jesus se comportava e acolhia as pessoas. Meu Deus, isso tem que acabar. Nós somos uma igreja, amados, e a igreja é o reflexo de Cristo. O que nós precisamos é acolher as vidas e não jogá-las fora. Quando eu estava lendo isso, subiu esse fogo em meu coração. Eu disse, eu não posso deixar de não gravar um vídeo, de colocar no canal, para que outras pessoas possam ver. Eu não estou fazendo apologia às relações matrimoniais, maritais, que não passaram pela lei, que não foram legalizadas judicialmente, né, diante do cartório. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que nós somos a igreja para praticar o amor, o acolhimento e não a condenação. E não a condenação. Se há condições de regularizar, regulariza, vai ali, faz sua certidão de casamento e pronto. Mas não jogue fora quem tem um coração sedento e por alguma razão não está conseguindo regularizar uma situação dessa. Quem não vai entrar aqui, quem não faz parte do reino de Deus, não são essas pessoas que casaram entre si, que se juntaram, como a gente tem o hábito de dizer, que não tem uma certidão de casamento, não. Quem está aqui na lista são pervertidos sexuais. Pervertidos sexuais, pessoas adúlteras, pervertidos sexuais, que fazem do corpo uma afronta ao próprio Deus, que tem uma postura de ofensa a Deus por meio do sexo. E a gente não tem visto isso aí. Aberrações sexuais sendo feitas em nome de ideologias. Deus nos chama para olhar para a sua palavra. Essas pessoas, se arrependerem, elas vão encontrar salvação. Mas enquanto permanecerem nessa postura, não terão. É claro. Jesus morreu na cruz por nós. E se você que tem esse tipo de postura está assistindo esse vídeo, arrependa-se, busque a Deus a solução para a sua vida. Só Jesus Cristo salva, não é a igreja evangélica que salva, não são as placas denominacionais que salvam, só Jesus Cristo. Morreu na cruz, verteu o seu sangue para nos salvar e nos arrancar de uma postura pecaminosa e nos implantar dentro do seu reino. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Então, se você está assistindo esse vídeo, não fique com raiva porque eu estou falando essas coisas. Abra o seu coração. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Deixe o Senhor mudar a sua realidade. E vamos parar de jogar fora as pessoas, amados. É tempo de amar e de acolher as vidas e não tempo de jogá-las fora. Muitas pessoas que vivem dessa maneira, na prostituição, no sexo desenfreado, não está fazendo outra coisa a não ser gritar por Deus. A nossa alma, ela tem um grito por Deus. Ela tem um grito. E muitos buscam isso na bebida, no sexo, nos vícios, em tantas outras formas de satisfação da carne, que não o próprio Deus. Eu realmente fico muito mexida quando eu vejo essas coisas na palavra e o Espírito Santo me chama a atenção para isso. Aí o apóstolo ele vai continuar falando a respeito do corpo, né? Verso 12 diz: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Eu posso tudo, mas tem coisas que não convém. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ser um tal domínio sobre mim, exercer um tal domínio sobre mim, e que não poderei facilmente parar de fazer quando eu quiser. Quando algo é feito que gera domínio, que gera prisão, opressão, a gente deve fugir desse tipo de situação. Por exemplo, aí ele vai falar a respeito da comida, né? Questão da comida, Deus nos deu um apetite pelo alimento e pelo estômago para digeri-lo. Isso, porém, não quer dizer que eu deva comer mais do que preciso. Não pense que em comer coisa importante ou não importante, pois dia virá quando Deus acabará tanto com o estômago como com o alimento. Mas já o pecado sexual nunca está certo.
Nunca. Nossos corpos não foram feitos para o pecado sexual, mas sim para o Senhor. E o Senhor deseja encher os nossos corpos com Ele mesmo. Né? A imoralidade sexual não foi feita para a gente. Amados, quando Deus proíbe isso, Ele não está tirando o prazer. Até porque é sabido pela ciência que a diversidade de parceiros sexuais, essa quantidade de fluidos sexuais que algumas pessoas vivem cada dia com um parceiro diferente, isso não é saudável para o corpo. Quando Deus faz esse tipo de proibição na palavra, Ele está sendo protetor com você, comigo, com todos nós. Porque não é correto. A Bíblia manda a gente ser fiel à mulher da nossa mocidade, no caso o homem, ser fiel à mulher da mocidade, e a nós termos apenas um parceiro sexual. O sexo quem criou foi Deus, mas ele foi criado para dentro de um padrão de moralidade, de um padrão de comportamento decente. Ter vários parceiros não é ter um comportamento decente. Para pensar isso. Deus planejou você, mulher, para um homem. Deus planejou um homem para uma mulher. Pronto. Aí ele vai falar, no decorrer da leitura, os outros capítulos ele vai falar do casamento. Depois você pode ler em casa, capítulo 7, ele vai dizer assim, se você não consegue ficar solteiro, então case-se, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejo, do que viver ardendo em lascívia, em vontade de transar e sem ter ninguém para fazer isso. Case-se, busque alguém e seja ali parceiro dessa pessoa e essa pessoa parceiro seu. Mas não fique de um em um, de outro em outro, rodando, passando de mão em mão, como se fosse mercadoria barata. Esse não é o padrão de Deus, esse não é o padrão do Evangelho. E se você já passou por isso, o sangue de Jesus está aí para perdoar, para limpar. Não se jogue fora porque você já teve mais de um parceiro. Deus não lhe joga fora, Deus lhe ama. Jesus morreu na cruz para lhe salvar. Amém? Agora procure viver dentro do padrão que a Bíblia estabelece. E quando ela fala case-se, amados, o casamento na Bíblia não fala a respeito de certidão de casamento, de papel. Mas havia o quê? A pessoa, como era o casamento da Bíblia? O primeiro casamento quem fez foi Deus, Adão e Eva. Deus pegou o homem, tirou a costela, fez a mulher e trouxe Adão. E ali ele disse, né, entregou Adão, e Adão olha para ela e diz, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Deixará, portanto, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E ali eles se unem na presença de Deus. Houve um papel ali? Não. Beleza. Vamos mais para frente. Como eram feitos os casamentos a partir daí? Havia uma comunidade, havia uma reunião, né, de pessoas ali, a família do noivo, a família da noiva. Todo o contexto bíblico fala isso. Havia um ritual de chegar diante de pessoas, dizer, olha, a partir de hoje, fulano aqui vai estar com fulana, vão se unir. Havia uma festa, eles iam lá, tinham a relação, mostravam o lençol com a marca da virgindade, né? Havia todo aquele ritual. Não havia uma certidão, havia um contrato de casamento de boca, porque as pessoas no passado, elas tinham caráter para declarar de boca e aquilo ser cumprido. Era um contrato de casamento daquela época. A nossa época é diferente. Não existe esse contrato de casamento como havia lá. A gente vai ver o casamento de Isaac e Rebeca, a gente vai ver o casamento de Sara, outros personagens da Bíblia, como era feito. Havia um contrato de boca, havia uma festa, e os casamentos daquela época, desculpem, eles chegavam a 7 dias, 10 dias, 15 dias. Quanto mais rica a família, mais festa de casamento eles faziam. Então eles ficavam ali, todo aquele povo reunido em uma grande festa de casamento. Ali era selada a união entre duas pessoas. E ali estava declarada, aquela pessoa agora pertence àquele homem, aquela mulher pertence àquele homem, e aquele homem pertence àquela mulher. Mas havia algo traçado. Hoje, em nossos dias, como é que é feito isso? Vai-se ao cartório, se estabelece uma união, é feito uma cerimônia, assinado um documento e está casado. Pronto. Mas o que eu quero trazer, a parte anterior, quero voltar de novo lá para explicar isso, é que eu não estou dizendo que não precisa disso. Precisa. Mas eu estou dizendo que também precisa de amor, de acolhimento para com aquelas pessoas que, por alguma razão, não conseguiram esse contexto. Entendem, queridos?
que eu não estou jogando pedra, nem querendo desfazer o que a Bíblia diz a respeito de casamento. Ao contrário, eu estou trazendo aqui um equilíbrio, uma leveza para isso que a gente tanto erra em fazer. Não permita que uma pessoa que não é casada na sua igreja se sinta excluída porque ela não conseguiu legalizar a situação. Batize, dê a ceia para ela. O que é a ceia, amados? É uma representação. Olha, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu tomo aquele elemento com a consciência de que eu pertenço a Cristo, ainda que na minha vida existam coisas que eu preciso corrigir. Ali é para fortalecimento, ali não é exclusão, ali é uma mesa de acolhimento, ali não é uma mesa de condenação, de julgamento. Como é que você nega a ser uma pessoa que tem o coração sedento e que está sofrendo por algo que ela sabe que precisa arrumar? Meu Deus, nós somos cruéis, queridos. E não é isso o amor que eu vejo aqui. Não é. Eu sei que vão me jogar pedra nesse vídeo, mas eu não me importo, sabe por quê? Eu morri, falem mal, critiquem, falem o que vocês quiserem, me chamem do que vocês quiserem. Mas eu não posso de chamar atenção para o que eu vejo aqui. E isso não é postura da gente, sair julgando. Meu Deus, a Bíblia diz que aquele que não usa de misericórdia não receberá misericórdia. Você não sabe a realidade do outro, você não sabe o que o outro está sofrendo. Você já conversou com essa pessoa para saber o que ela sofre por viver de uma maneira diferente do que a igreja determina, do que a sociedade determina? Então não julgue, não jogue fora. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tá certo? Mas enfim, deixa eu terminar, senão a gente vai acabar deixando esse vídeo muito grande e não é esse meu interesse, já está bem maior do que deveria. Então ele vai concluir aí, né, que Deus, pelo seu poder, levará os nossos corpos mortos, tal como se levantou o Senhor Jesus. Vocês não compreendem que os corpos de vocês, na realidade, são partes de Cristo? Ele está chamando a atenção dessa união. Esse corpo meu, a partir do momento que eu me rendo a Cristo, ele não é mais meu, ele também é do Senhor, ele é parte do Senhor. Então não faça com o seu corpo aquilo pelo qual Cristo morreu, ferindo aquilo pelo qual Cristo morreu. Vocês não compreendem que seus corpos são partes de Cristo? Assim como eu poderia pegar este corpo e uni-lo a uma prostituta e prostituir-me diante da diversidade de parceiros. Nunca poderei fazer isso. E vocês não sabem que se o homem se une a uma prostituta ou uma mulher se une a um prostituto, serão os dois uma só carne? Amados, o ato sexual é algo muito sério. No ato sexual, o homem e a mulher, eles colam a alma um do outro. O espírito um do outro entra em contato numa energia que a gente não tem noção do que significa. O ato sexual não é apenas físico, ele é espiritual, ele é alma, ele é sentimento e ele é carne. Há um conjunto de fatores que unem o ato sexual, tanto que ele vai dizer aqui, como eu posso pegar o corpo de Cristo, o meu corpo, e unir a uma pessoa que não é corpo de Cristo, e viver com parceiros que não é corpo de Cristo. Porque Deus afirma nas Escrituras que aos olhos de Deus, os dois se tornam uma só carne. Uma só pessoa. Entretanto, se vocês se entregam ao Senhor, vocês e Cristo são uma só carne. Aqui vai entrar outra mensagem, outra pregação que não cabe agora. O que a gente está colocando aqui é o quê? O que ele diz no versículo 18. Por isso eu vos digo, fujam do pecado sexual. Não manchem o templo do Espírito Santo com esse pecado. Não vivam de parceiros em parceiros. Case-se. Tenha a sua própria mulher, você tem a seu próprio marido. E vá desfrutar do sexo como Deus planejou. Amém? E aí ele termina, né? Falando, porque Deus comprou vocês, o verso 20, por elevado preço. Portanto, usem todas as partes do seu corpo para render glórias a Deus. Porque o corpo pertence a Deus. Esses capítulos de Coríntios, eles falam muito sobre essa área da carne. Aí vai entrar o contexto do casamento, né, no capítulo 7.
Depois vocês podem dar uma lida em tudo isso aí. Mas em resumo, o que eu queria deixar era isso. Somos uma igreja na terra para acolher, não para condenar. Devemos parar com essa postura de condenação no meio da igreja. As pessoas precisam ser acolhidas, abraçadas e ensinadas na palavra. Perdoe-me. Tá certo? Então eu deixo essa reflexão aqui, para que a gente possa meditar um pouco em cima disso. E que o Espírito Santo de Deus toque seu coração para você perceber como o evangelho é simples e a gente é que faz a coisa bem complicada. Eu sei que vai ter muitas discordâncias em cima disso, mas eu não tenho preocupação. Em outro momento voltaremos a falar do assunto, mas por enquanto, cuide do seu corpo. Não fique de parceiro em parceiro. E você, menina, você, rapaz que está ouvindo esse vídeo, não viva assim. Busque alguém para que você se relacione, se firme com aquela pessoa, crie raízes, construa uma família, tá bom? Que Deus abençoe você e que essa meditação possa tirar você do lugar do erro nessa área e levar aos pés de Cristo. Se arrependa, busque a Deus. Se você está nessa lista daqueles que não vão herdar o reino de Deus, busque arrependimento. Em Cristo há sempre condições de mudar, tá bom? Enquanto a porta da graça estiver aberta, sempre vai ter condições de mudar. Deus abençoe você. O Espírito Santo de Deus toque sua vida e seu coração nesse dia e lhe leve a um novo patamar de comprometimento com esta palavra, com este evangelho. É o que eu desejo, do fundo do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Forte abraço.